Eu sou a Miriam, que foi presa por suspeita de homicídio no Ceará. Vou começar falando um pouco sobre mim, que eu acho que as pessoas pouco conhecem. As pessoas ficaram sabendo daqui no Rio de Janeiro que uma estudante de pós-graduação da UFRJ estava presa no Ceará. E hoje, numa audiência pública da Defensoria Pública, eu vi assim, muitos casos, muitas pessoas que foram lá falar, e muitas delas, praticamente todas, eram moradoras de favela. E eu vi assim, poxa, muitas pessoas acham, e realmente, como ele falou aqui, que esse tipo de coisa só acontece com pessoas que vivem em área de risco, como na favela, e não atingem pessoas que estudam. E eu vi que isso não é verdade, porque isso aconteceu comigo. Eu nasci e fui criada na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Minha mãe me criou sozinha, sou filha de mãe solteira, costureira, que me criou com muitos sacrifícios. Estudei em escola pública, em pré-vestibular comunitário, e dei muito duro para entrar na universidade pública. O único privilégio que eu tive foi de ter sido filha única, e por isso a minha mãe não precisou que eu trabalhasse em casa de família. Eu pude estudar só. Então, com muito sacrifício, que eu cheguei na graduação de uma universidade pública, fiz mestrado na UFRJ, fiz doutorado. E agora, em dezembro, quando também com muito sacrifício, eu juntei dinheiro o ano inteiro para tirar férias no Ceará, para descansar, para relaxar, eu fui presa, sem entender direito nenhum porquê. Eu estava viajando, conheci uma turista italiana. No dia que a gente tinha que ir embora, a menina não apareceu para pegar o ônibus. Eu vim embora sozinha. No dia seguinte, eu fiquei sabendo o que tinha acontecido com ela. Na noite que ela desapareceu, eu passei a noite inteira, antes de pegar o ônibus, na pousada, deitada na rede da recepção, lendo, escutando música. Quando eu fui presa, a polícia não acreditou que, é claro, que eu tinha cometido aquele crime, porque foi um crime muito violento. A menina era alta, claro que não podia ter sido eu que fiz isso. E a polícia me prendeu mesmo assim. E a delegada que me prendeu ainda me falou assim, que na hora que eu contasse para ela quem tinha feito isso com a garota, ela me liberava da cadeia. E eu fui presa, eu não entendi direito porque o que estava acontecendo ali, porque para mim aquilo não era justificativa. Se a polícia achava que eu sabia alguma coisa, eles me botarem na cadeia, como assim? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu prestei 2 depoimentos, mais a cariação, fui presa, tudo sem ausência de um defensor público, pedi um defensor público que me foi negado, não tive direito a telefonema e fui presa. E eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. No dia seguinte, eu estava viajando sozinha. No dia seguinte, o caso tomou muita... O caso, desde o início da morte da turista, teve muita repercussão. Saiu em jornais do país inteiro, né? E também em jornais internacionais. Quando eu fui presa, a minha família ficou sabendo pelo jornal o que tinha acontecido. E aí, todo mundo foi correr atrás. As minhas amigas que moram comigo foram no Ceará atrás de mim, todo mundo desesperado, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia que tinha que procurar a Defensoria Pública, ninguém sabia de nada. Eles só achavam que tinha que ir lá na delegacia e falar que a Miriam não podia ter feito aquilo. Ninguém sabia o que fazer. Mas eu fiquei presa mesmo assim, mesmo tendo o nível superior, fiquei presa por 2 semanas em cela especial, em cela comum. Era uma cela muito nojenta, não tinha nem água para beber, eu bebia água do chuveiro, não tinha material de higiene pessoal.
A gente só recebia 2 refeições por dia, eu dormia no chão sujo. Minhas amigas chegaram lá no dia seguinte e viram aquela situação. Ninguém sabia o que fazer. Depois de 2 semanas, eles conseguiram me tirar da cadeia. E nem foi através de um habeas corpus. Eles conseguiram mostrar que a minha prisão não tinha fundamentos e era uma prisão ilegal. Eles me tiraram da cadeia e, mesmo assim, eu continuei retida no estado do Ceará por mais um mês. Nenhum dos outros suspeitos foi exposto, nome de ninguém foi divulgado, mas a minha imagem e o meu nome foi divulgado em todos os jornais. Além de ter sido divulgado na época, o inquérito corria em sigilo de justiça. E, mesmo assim, a polícia ainda chegou a liberar informações sigilosas do inquérito e também da minha vida pessoal, violando ainda os meus direitos, né, mais uma vez. Atualmente, a situação sempre ficou muito complicada, porque eu sabia que eu ia voltar para o Rio de Janeiro e, além de continuar sofrendo preconceito por ser mulher, negra, num lugar assim como esse, né, eu ainda ia sofrer preconceito por ser ex-detenta. Quando eu comecei a me recuperar dessa situação, a gente ainda ficou sabendo que a defensoria que me assiste, agora, atualmente, está há quase 3 meses sem receber atualização do inquérito, porque a polícia se nega a contar o que está acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo, o que e por que a polícia está escondendo o inquérito. Continuam liberando informações da minha vida particular para a imprensa, que não tem importância nenhuma para o caso. E a gente não entende ainda por que eles fazem isso. Minhas coisas, meus bens, minha bagagem continuam apreendida com a polícia. Eu nunca fui indiciada, eles nunca me acusaram de crime algum, mas eu ainda sou tratada como suspeita. Minha bagagem está lá. A gente não sabe o que está acontecendo com relação ao inquérito. E eles ainda tentam desmoralizar a minha imagem com a mídia. E é isso. Eu não sei mais o que falar. É essa a situação. A gente pôde ver aqui na mesa, nesse debate, a questão da coisificação do negro mesmo, né, pelo sistema, nas leis dos passados, que ainda moldam o nosso sistema, que não mudou, né? Ainda temos uns resquícios enraizados muito grandes do positivismo, e assim criminaliza um jovem pobre, negro, no sistema é muito mais fácil, tornando assim o racismo a maior de todas as nossas opressões, porque, de certa forma, todo negro é um preso político, todo negro que é preso é um preso político, e a gente vive num sistema racista e genocídio também negro. Boa noite. Primeiramente, eu não sou mulher, eu me auto-intitulo homem trans, para quem não conhece, faço parte do movimento Trans de Evolução. E, na verdade, eu quero só fazer um adendo aqui, na verdade, um agradecimento, um elogio a você, Miriam França, por tudo que você passou, por tudo que você passa. Primeiramente porque muitas mulheres negras, né, elas não conseguem alcançar o patamar que você está nesse momento acadêmico. E você é um norte para todas as mulheres negras e da luta contra o machismo e contra o racismo. Muito obrigada, boa noite. Muito disso, mas é por aí. Então, quando a gente fala isso, quando a gente bate muito nisso, é isso. Enquanto os socialistas do século XIX, anarquistas e marxistas, estavam discutindo proletariado, o negro estava sendo escravizado pelo mundo por aí. E você não vê isso no texto dos caras lá. Enquanto um grande socialista, o mais conhecido, diz que a história da humanidade é a luta de classes, a gente não entende assim. A história da humanidade é a história da supremacia branca sobre todos os outros povos, sobretudo os negros, sobre os povos indígenas também. O negro no Brasil e o índio no Brasil é um preso político, aqui, porque não foi chamado para construir essa sociedade.
Você que é banco pobre, eu posto que você se fode também. Você pode se dar mal, mas é de uma forma diferente. O negro e o indígena, eles estão aqui como presos políticos, não foram chamados para construir essa sociedade. O negro foi sequestrado da África, está aqui sequestrado, e essa terra aqui foi tomada do índio. Isso a gente tem que deixar bem claro, para a gente não falar besteira. Eu penso que há uma elite, há um poder dominante, que conhece muito bem a história, conhece muito bem as táticas de controle social, as táticas de submissão dos indesejáveis, e pratica isso, e a gente não conhece. Lógico, a questão é de acesso à educação, de acesso também a esse conhecimento. Mas eu acho que seria um viés muito reducionista a gente falar assim, não, é só o Ceará. Não, não é só o Ceará. Assim como foi com a Miriam no Ceará, foi com o Vinícius Romão aqui, né? Pô, o Rio de Janeiro é palco de diversas violações de direitos fundamentais, diversas. Pô, a Cláudia Ferreira da Silva foi arrastada aqui, gente. Entendeu? Para nossa sorte, a Miriam ficou na primeira instância do extermínio, que foi presa. A maioria vai para a segunda, o DG, por exemplo, sabe? Então, assim, como eu falei, você pode não concordar com o que eu falei, também não tenho a intenção de trazer essa resposta absoluta, mas a título de reflexão, vamos pensar assim, né? Não vamos ter esse viés reducionista, né? Enfim, gente, é isso. O Bruno citou um caso agora parecidíssimo, né? Um rapaz negro segundo ele, conseguiu demonstrar ali que nenhuma das supostas vítimas não teriam reconhecido, e o juiz mesmo assim manteve preso. Isso não é raro, isso é muito comum, isso é mais do que comum, na verdade isso é a regra. Quem atua na advocacia pro bono, na advocacia, né, eu, por exemplo, do DDH, a gente tem um projeto de uma ONG internacional, a Open Society, que a gente atua para reduzir a população carcerária. Então, advogamos para muitas pessoas de baixa renda, a maioria esmagadora negras, né? Isso aí não tem sistema penitenciário praticamente 100%, em grande escala, enfim, lotado de pessoas negras. Então, enfim, e é muito comum, cara. Infelizmente, a nossa justiça não podemos nem chamar de justiça, é uma injustiça. São ricos julgando pobres, são brancos julgando negros. Então, falando aqui rapidinho sobre o machismo que eu sofri lá no Ceará, foi exatamente isso que aconteceu. Abertamente, lá no Ceará, eles não têm problema nenhum em ser machista. E eu fui muito questionada, assim, foi muito difícil falar para a polícia por que eu estava viajando sozinha. Como assim? Isso não existe. Tinha alguma coisa muito errada nisso. Era uma contradição muito, muito grande, era uma coisa muito estranha que estava acontecendo ali. E, inclusive, quando eles foram para o local do crime, eles acharam até que não pode ser que ela estava sozinha, ela devia estar namorando com a vítima, né? Então daí que surgiu a ideia do crime passional, porque não existe isso de mulher viajando sozinha. Se eu estava viajando sozinha, eu estava namorando com a vítima, né? Então foi bem isso que aconteceu. Porém, apesar de o machismo ter sido aberto claramente pela polícia, eu acho assim que teve racismo. Claro, eu não falei isso assim abertamente na entrevista porque eu fiquei assim meio temerosa, mas é claro que eu achei que se eu fosse uma mulher branca ali naquela situação, eu não teria sido presa. A polícia não teria achado nada demais. Uma mulher branca lendo na rede da recepção, né, que era o meu álibi. Eles acharam assim, e eles iam achar que não era nada demais. Agora, eles acharam que era outra contradição muito absurda, né? Então, e assim, queria falar rapidamente também sobre o que o que ela colocou aqui, que foi sobre me parabenizando por eu ter chegado à universidade pública, etc. e tal. E eu acho que o que aconteceu comigo é muito diferente do que acontece na infância das pessoas que moram em favela. Porque eu tive uma infância, a minha família, a gente ainda é muito pobre, e essa foi a limitação que eu passei na minha vida, a pobreza. Mas a gente nunca foi ameaçado nem por traficante e nem por policial. Então é uma situação assim, eu acho que é muito complicado para uma criança que sofre isso a vida inteira ter tranquilidade para estudar. E que foi o que eu tive, né? Eu tive tempo e tranquilidade para me dedicar aos estudos. Eu acho que essas crianças não têm essa oportunidade, né? Então assim...
Então, não é uma condição de igualdade, não é uma condição justa de luta. Não é só sentar e estudar, como a maioria das pessoas que estudaram em escola particular a vida inteira e depois vão para a escola pública, falam isso quando defendem que a cota não é algo justo na sociedade. Não é isso. Não é só sentar e estudar.